Barbárie e desespero. Chacina da polícia no Rio deixa mais de 20 mortos. No dia seguinte, uma cena de nazismo. A Polícia Rodoviária Federal transforma Camburão em câmara de gás e mata um homem em Sergipe. As forças de segurança estão fora de controle e o povo reage. Descontrolado também está o presidente Bolsonaro, por causa das pesquisas que mostram a possibilidade de Lula vencer já no primeiro turno. Eu sou o Rodrigo Viana e o Tempero da Notícia está começando agora. A semana teve mais uma chacina terrível no Rio de Janeiro. Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha. De início se falou que seriam 22 mortos, depois o número subiu para 26. Uma operação policial e a PM teve a cara de pau, a PM do Rio de Janeiro, de dizer que se tratava de uma operação de inteligência, que um grupo policial que estava ali fazendo investigações, a paisana, acabou sendo descoberto por traficantes e aí a polícia foi obrigada a agir. E várias viaturas, carros de polícia foram até o local. E aí 22 mortos. A gente compreende que a polícia, se os traficantes estão armados e reagem, a polícia também precisa atirar. Isso é compreensível. Agora, quando morrem 22 ou 26 pessoas, como depois se confirmou, aí é uma operação de extermínio. O nome correto é chacina. E um discurso cínico que veio logo depois desta execução em série. O discurso do chefe da Polícia Militar do Rio de Janeiro, o coronel Luiz Henrique Marinho Pires é o nome da figura. Ele disse que a culpa era do Supremo Tribunal Federal. Vocês se lembram que durante a pandemia o Supremo aprovou uma regra, aliás muito justa, de que dada a situação de emergência sanitária, a polícia não deveria subir nos morros, que as pessoas já estavam amontoadas, tentando sobreviver, sem trabalho, ameaçadas pela pandemia, então só poderia subir com autorização do Ministério Público, com uma boa justificativa. E agora, o que acontece? Como o bolsonarismo está em guerra com o STF, o coronel, que é da Polícia Estadual, mas que é de um governo bolsonarista, disse, a culpa é do STF, porque o que acontece? Fizeram essa regra aí, agora bandido de tudo que é lugar do Brasil veio aqui para o Rio de Janeiro. Como se antes o Rio de Janeiro fosse tranquilo, não tivesse bandido, né? Não tivesse tráfico de droga. E como se os bandidos estivessem nos morros, apenas. Né? Bom, até o Queiroz, que é um chefe da bandidagem bolsonarista, chefe da rachadinha, ficou preso, lembram? Estava lá em Atibaia, escondido. O Queiroz apareceu para comemorar as mortes. E disse também cinicamente, é menos voto para a esquerda em outubro. Ou seja, usaram a chacina com fins eleitorais. É uma chacina eleitoral que tem discurso contra o STF e que tem aí uma cilada, porque veja, eles estavam torcendo para o Marcelo Freixo, que é o candidato lá a governador da oposição, aparecer e criticar a ação policial. Para quê? Porque daí iam dizer, defensor de bandido, está defendendo o bandido, não está do lado da polícia. É evidente que a gente sabe que o fato do sujeito ser bandido não autoriza a polícia a matar ninguém. A polícia prende, o juiz julga. É óbvio, a polícia não pode ter esse poder. Ah, mas ela mata bandido. Não, mas daí o dia que ela pegar o seu filho na rua, ou você, porque está fora de controle, aí eu quero ver. Então foi uma cilada eleitoral. A chacina se transformou numa cilada eleitoral. Mas o que chamou a atenção também? A presença de viaturas da PRF, Polícia Rodoviária Federal. E essa comunidade onde houve a operação não fica na beira da estrada. Polícia Rodoviária Federal, ligada também ao Ministério da Justiça de Bolsonaro. E não é a primeira vez, hein? É a terceira vez no governo Bolsonaro que a Polícia Rodoviária Federal se envolve em chacinas. Teve uma importante, grave em Minas Gerais, no sul de Minas também. E outra no Rio de Janeiro. O que estava fazendo a Polícia Rodoviária Federal no meio da cidade? Por que foi? É um braço miliciano? São perguntas que a gente faz. É uma pena, né? Porque a Polícia Rodoviária Federal no passado tinha a fama de trabalhar de maneira mais correta. Bom,
ficou montado então um cenário para um discurso de extrema-direita. Morreram sim, mas eram todos bandidos. Quem defender, está defendendo o bandido. Aos poucos foi aparecendo que entre os mortos havia ex-militar, havia vendedor ambulante, estudante, gente que não tinha nada a ver com o tráfico. E repito, mesmo que tivesse, mesmo que tenha a ver com o tráfico, a polícia não tem autorização para executar ninguém. A não ser em ação armada, em revide. Agora, 22, aí é execução. E morreram vários que não tinham nada a ver com o tráfico. Aí no dia seguinte, pior ainda, uma execução à luz do dia em Sergipe. A Polícia Rodoviária Federal deteve um rapaz, um homem de 38 anos, que estava andando de moto sem capacete. Vocês conhecem alguém que anda de moto sem capacete? Eu conheço, o Bolsonaro nas motocicletas dele. Mas esse rapaz estava sem capacete, tem questões mentais, psíquicas, dizem que tinha problemas e reagiu de maneira atabalhoada, mas não estava armado, não tinha passagem pela polícia. O que fizeram os agentes da Polícia Rodoviária Federal? Colocaram o sujeito no camburão, fecharam a porta, a gente tem as imagens horríveis, terríveis, e encheram de gás. Mataram asfixiado, transformaram o carro da polícia numa câmara de gás. Quem é que fazia isso? Os nazistas faziam isso. Na Alemanha, exatamente contra deficientes físicos, deficientes mentais. E depois contra os judeus e outros em larga escala. A população da pequena cidade de Umbaúba se rebelou, armando barricadas, fazendo protestos. Vejam só as imagens. Não, vocês viram aí, a morte do Genivaldo de Jesus Santos virou um símbolo da truculência policial e agora em Sergipe os bolsonaristas perderam o discurso de que era bandido. Não, era um cidadão que estava passando sem capacete. A polícia está fora de controle porque tem um sujeito no poder que diz que pode matar. E o resultado está aí. Violência absurda. E as pessoas fizeram vários paralelos com o que acontecia no nazismo. O Bolsonaro está fazendo um discurso cada vez mais enlouquecido, até porque está pressionado por mais uma pesquisa, desta vez o Datafolha, que é o instituto mais tradicional de pesquisas eleitorais, que mostrou esta semana Lula subindo. Lula foi a 48% no primeiro turno, Bolsonaro 27%, Ciro 7% apenas. E nessa pesquisa já não aparecem Dória, Moro. Então, é um quadro de polarização em que o Lula tem vantagem de 21 pontos. Abriu muito a vantagem em relação a Bolsonaro. Cresce a chance de acabar a eleição no primeiro turno, porque com esse resultado o Lula, em votos válidos, que é o que conta, tem 54%. Liquidaria em primeiro turno. O Lula lidera disparado entre os mais jovens. No Nordeste é uma surra, e tem mais de 60% contra 17%. Entre as mulheres, também é outra surra, porque ele diz que mulher, né, é ser inferior, que ele fraquejou quando teve filha mulher, trata mal as mulheres. A resposta vai vir na urna. E se tiver segundo turno, a vantagem do Lula se amplia ainda mais em relação à pesquisa anterior. Agora está 58-33, 25 pontos de vantagem, se houver segundo turno, mas a probabilidade é que nem haja. O curioso é que a imprensa global, o JN, Jornal Nacional, deu os números, mas escondeu a informação de que com esses números Lula ganha em primeiro turno. A campanha do PT saiu dizendo que não pode ter salto alto, que tem que trabalhar com a realidade, vai continuar trabalhando nos estados. E o bolsonarismo, as informações que a gente tem, muita preocupação dentro do Palácio do Planalto. Eles vão ficar mais violentos, mais radicais e mais desesperados até outubro. Quem vai para a panela de pressão esta semana não é simplesmente uma pessoa, mas é uma tática. A tática bolsonarista de mudar de assunto. Não quer falar de desemprego, de fome, de alta do preço dos combustíveis, de inflação? Muda de assunto. Fala do Elon Musk, que não tem nada a ver com o Brasil. Fala de assuntos que tirem a atenção do povo para o que interessa. Diz que
é bom matar traficante, comemora a morte de pessoas no Rio de Janeiro. Essa tática, o Bolsonaro vem insistindo nela. Parece que não está dando certo. A pesquisa Datafolha desta semana mostrou exatamente isso. Então vai para a panela de pressão essa tática, vai ter que mudar. Dizem que os estrategistas do Bolsonaro no Palácio estão propondo, presidente, mexa com a economia, porque ficar só falando de esses outros assuntos serve para a sua bolha, mas não para o povo brasileiro como um todo. E quem vai para a panela de pressão também é o Fábio Faria, ministro do Bolsonaro, que é um dos operadores dessa tática de mudar de assunto. Fábio Faria foi aquele que falou em inglês com Elon Musk, fez ali aquela recepção, parecia um capacho do empresário. Fábio Faria, genro do Silvio Santos, e tentou debochar da pesquisa esta semana e disse assim, no que vocês acreditam mais? No Papai Noel, no personagem tal ou na pesquisa da Datafolha? É claro, ele queria que as pessoas votassem que era o Papai Noel, né? Mas mais de 100 mil pessoas toparam a enquete dele no Twitter e olha aí, 70% disseram que acreditavam na pesquisa que coloca o Bolsonaro próximo de perder já no primeiro turno da eleição. Então tá dando errado para eles esta tática. Serve para 30%. Os outros 70% do povo brasileiro não estão gostando muito. E o resultado está aí nas pesquisas eleitorais. Fábio Faria e a tática de mudar de assunto bolsonarista na panela de pressão. Nosso cafezinho desta semana especialíssimo para a doutora Nise da Silveira, psiquiatra brasileira, que teve um trabalho, um papel inovador no tratamento psiquiátrico. Ela era alagoana, fez a carreira no Rio de Janeiro e humanizou a forma de lidar com pacientes com distúrbios mentais, introduzindo a arte, a produção artística, a criatividade, e percebeu que com isso as pessoas que tinham questões às vezes sérias de esquizofrenia e outros, né, espectros aí das doenças mentais, essas pessoas respondiam muito bem. Então ela era contra aqueles tratamentos violentos, eletrochoque, né, camisa de força, e foi desenvolvendo essa técnica de usar a arte e de humanizar o tratamento psiquiátrico. Nos anos 1950, que foram anos especiais para o Brasil, né, com a bossa nova, com o futebol brasileiro ganhando o primeiro título, a música, a arquitetura, a cultura brasileira como um todo. Nos anos 1950, Nise da Silveira foi recebida e encontrou com Jung, que é um dos pais da psicanálise. Um encontro na Suíça, em que ela mostrou o trabalho que ela fazia no Brasil. Então ela teve essa influência de Jung e muito respeitada internacionalmente. O que acontece? Nise da Silveira teve o nome indicado para compor o livro dos heróis e heroínas da pátria. Porque herói e heroína da pátria não é só quem vai lutar na guerra ou quem toma uma atitude importante na política e tal. É também quem tem um papel fundamental numa área tão importante e tão inovador, né, o papel da Nise da Silveira. Então ela teve o nome dela indicado para compor o livro dos heróis e heroínas da pátria. E o que acontece? O Bolsonaro vetou. Não era de se esperar outra coisa, né? Provavelmente não gosta que se trate pessoas com distúrbios mentais de uma forma humanizada. Deve achar que é coisa de esquerdista, né? Isso, né? E, de certa maneira, é uma homenagem para a Nise da Silveira ser vetada pelo Bolsonaro. E não é coincidência que num dia Bolsonaro vetou a Nise da Silveira. No dia seguinte, a Polícia Rodoviária Federal assassina com uma câmara de gás dentro do camburão um homem que tinha distúrbios mentais. É a lógica do bolsonarismo. O que a gente pode dizer? O Bolsonaro vai perder, o bolsonarismo vai perder e a Nise da Silveira já ganhou. E em breve o nome dela vai lá para o livro dos heróis e heroínas da pátria como ela merece. Um cafezinho por enquanto esse dia não chega, um cafezinho para Nise da Silveira.